E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os seus ombros um fardo pesado, minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado, me costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Oh, aleluias! Você é filho dele, então não se sinta órfão. Aleluia! No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Sou filho dele. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça,
corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim, ao morrer na cruz de cruz eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque Ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh Senhor, toda adoração a ti, ó Pai. Aleluia, Jesus.
por mim. Cada momento de dor foi por mim. A coroa de espinhos foi por mim. Cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria. Como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar. Em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. É por isso que eu não posso me calar. Em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria. Como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar. Em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh Senhor, receba a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Mais palmas pro Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Aleluia. Olá, pessoal! Eu vou apresentar pra vocês o Senhor Antônimo. Olha o seu Antônimo aqui, gente. E ele vai ensinar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ok? É muito divertido. Vocês entenderam? Entenderam? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Igual Golias, igual Davi, fechado, aberto, igual o mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual Golias, igual Davi, fechado, igual o mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor. Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor. De noite, de dia, em todo tempo vou louvar a Deus. Sussurrando, falando, gritando, bem alto vou dizer que Jesus é meu. E aí, vocês entenderam sobre o seu Antônimo? Senhor Antônimo! Eu vou falar uma palavra aqui e vocês falam o antônimo dessa palavra aí, ok? Entendeu? Alto, grande, fechado, cheio, sentado, tristeza, frio, de noite. É muito bem, aprenderam?
Antônimo. Quantos estão com o coração aberto para abençoar a obra do Senhor nessa noite? Quantos querem receber o melhor de Deus nessa noite? Está disposto a dar o melhor do que você trouxe hoje para Deus? Aleluias. Vamos ler Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Perceba que ali no primeiro versículo, na parte A, existe uma condição para isso. Existe uma condição para você receber o melhor de Deus. Chama-se obediência. Existe uma condição para você receber aquilo que você está precisando nessa noite. Seja ela na área financeira, na área emocional, mas estamos falando de dízimo e oferta. E quando lemos esse versículo, entendemos que para receber a parte boa do Senhor, a melhor parte, precisamos dar o nosso melhor. Precisamos ouvir, se atentamente ouvirdes a Deus e os seus mandamentos. Você ouve e coloca em prática. Quando você entende, amado, que dízimo não é sobre o que sai das suas mãos, mas é sobre o que Deus libera sobre a sua vida, você vai entender e vai viver o melhor dessa terra. Você crê nisso, amado? Então, atrás da poltrona tem um QR Code. Você que vai abençoar a obra, vai devolver o seu dízimo, use o Pix aí com o QR Code. Você que trouxe em espécie, as irmãs vai estar passando. E eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa noite. Eu gostaria que você entendesse que Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da sua obediência. E quando você abençoa a obra, amado, é impossível de dar errado. Quando você ouve o mandamento que Deus declara sobre a tua palavra, sobre as nossas vidas, e coloca em prática, é impossível você não alcançar as bênçãos do Senhor. Quantos querem alcançar o melhor de Deus nessa terra aqui? Aleluia. Então dizime e oferte. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mesmo você que não trouxe, ore comigo. Talvez você não tenha dinheiro em espécie, em Pix, mas você trouxe o seu louvor, a sua adoração. Dá o melhor para Deus nessa noite. Dá o melhor para Deus, que você vai receber algo extraordinário. Aleluia. Oh Deus, Pai, nós te louvamos, meu Pai, mais uma vez nesta noite. Meu Pai, eu coloco a vida do teu povo que está aqui, ó Pai, ouvindo a tua palavra mais uma vez. Pai, colocando a tua palavra em prática. Meu Deus, visita agora, meu Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Pai, eu não conheço a necessidade do teu povo, mas eu conheço um Deus que sonda o coração, Pai, que sonda os pensamentos e sabe das necessidades. Pai, eu clamo pela tua misericórdia neste momento. Pai, envia teu anjo agora. Pai, vai tocando, meu Pai, aonde as minhas mãos não podem tocar. Pai, vai cortando o laço, vai cortando o migrador, o devorador. Pai, eu te peço agora, Pai, neste momento, Pai, que a tua presença venha, meu Pai, tomar de conta deste ambiente. Pai, que a pessoa que ouvir esta palavra guardar no coração, Pai, essa sim vai colher o melhor dessa terra. Assim, meu Pai, eu oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus. Está na casa Amém. do Pai. Vamos ficar de pé, adorar o Senhor Jesus mais uma vez. Como é bom saber que Ele preparou esse encontro para nós. Glória a Deus. Ele preparou o encontro e ainda chegou primeiro. A presença dele já estava aqui. Todo impedimento foi quebrado para que pudéssemos estarmos aqui mais uma vez. Dê o seu melhor louvor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Esse é o meu respirar. Para isso, Esse é o meu respirar.
nada sou sem ti. Eu não sou nada sem Cristo. Perdido estou sem ti. Diga mais uma vez essa igreja. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aplauda o Senhor Jesus essa noite. Não somos nada sem ti, ó Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Quantos são uma oferta viva ao Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Mesmo que você não conheça a letra dessa canção, glorifique ao Senhor. Fale com Deus neste momento, Ele se faz presente. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Oh, aleluia, peço ao Senhor. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reinar, é o quê? É o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reinar, é o quê? É o melhor lugar.
fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 22. Nos diz o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus
a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio. Transforma-me, Senhor, pelo poder da tua palavra. Amém. Podeis vos assentar e dê a melhor salva de palmas para Jesus pela sua palavra. Meus queridos irmãos, como já foi dito, nós estamos desde o mês de setembro do ano de 2025 falando sobre os principais temas da Bíblia. E nós falamos já no começo deste ano sobre o nascimento de Jesus, a sua infância. Falamos sobre o seu começo de ministério, sobre o seu ministério, sobre muitas outras coisas sobre Jesus. E nós falamos sobre a traição de Jesus. Ele foi traído por Judas Iscariotes. Nós falamos sobre os momentos de Jesus diante dos tribunais. Nós falamos sobre a morte de Jesus, a crucificação. Falamos sobre as últimas palavras, ou as 7 palavras de Jesus na cruz. Falamos também sobre a aparição de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a importância da ressurreição. Então a pergunta agora não é se a ressurreição de Jesus aconteceu, mas agora nós vamos falar sobre a sua importância, porque no domingo passado falamos sobre a aparição de Jesus e ficou bem claro que ele ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou, isso aconteceu há mais ou menos 2 ou mais de 2000 anos. E a pergunta é: como que um evento tão distante no tempo pode ser importância significativa para nós nos dias de hoje? Por que que os cristãos celebram a ressurreição com canções, com danças? Será que não seria algo irrelevante se ele não tivesse ressuscitado? Ou se a sua ressurreição não tivesse nenhuma importância? A resposta para isso é que o nosso assunto nesse dia de hoje é que a ressurreição de Jesus, ela está intimamente relacionada à nossa condição humana, porque ela fala as nossas necessidades de um modo que nenhum outro evento jamais poderia falar. Eu posso dizer também que ela é o esteio de nossa segurança cristã com relação ao passado, com relação ao presente e com relação ao futuro. Porque sabemos nós que existe 3 palavras, isso estudado dentro da ordem da salvação. Alguns vão crer nessa ordem de uma forma, outros vão crer de outra forma, mas nas 2 linhas que talvez muitos vão estudar, tanto calvinista como
arminiana, todas duas vão concordar que essas três palavras estão lá na ordem. A primeira palavra é regeneração, nascer de novo. A outra palavra fala de santificação. E a outra palavra fala de glorificação. Regeneração fala quanto à nossa condição no passado, que diz a Bíblia que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e por essa razão todos morreram, mortos espiritualmente falando. Mas na obra da regeneração, Cristo, através do Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, nos faz nascer de novo. E também falando quanto ao passado, a morte de Jesus nos garante essa regeneração. E essa regeneração, diz a palavra de Deus, que quanto ao passado, Cristo na cruz, Ele nos livra da condenação. Quando Deus diz para Adão: não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerás. E morremos. Mas Cristo nos ressuscitou pelo seu Espírito Santo. E quanto ao passado, nós estamos livres da sentença. Quanto ao presente, opera em nós, diz Paulo, operai a vossa salvação. Porque olhando para o passado, quando você entrega a sua vida para Jesus, instantaneamente você é salvo. Quanto ao passado, da sentença. Quanto ao presente, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder na vida de um crente salvo, de um crente regenerado, que nasceu de novo, que nasceu no Espírito, que é o que Jesus vai dizer para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. É necessário. Então, olhando para o presente, Cristo nos liberta ou nos livra. A morte de Cristo nos garante o livramento do poder do pecado. O pecado não tem mais poder em nós. E nós então vivemos uma vida de santificação, que Paulo diz, operai. Isto é uma coisa que acontece com o tempo passado, o tempo, cada dia que vai passando, estamos operando a nossa salvação em Cristo, separando-nos do mundo, separando-nos para Cristo. Quanto ao futuro, diz a palavra de Deus, na glorificação. Porque se nós olharmos quanto à regeneração, fomos nascidos de novo no Espírito, estão salvos no Espírito. Quanto ao presente, estamos sendo salvos na alma. E quanto ao futuro, diz a Bíblia, seremos salvos no corpo. Porque aí então seremos livres, não mais só da sentença do pecado, não mais do poder do pecado, mas sim da presença do pecado. Não existirá mais. Diz a palavra de Deus que então nós teremos um corpo glorificado. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, Cristo nos salvou da sentença, Cristo nos salva do poder do pecado, e Cristo nos salvará
da presença do pecado. Cristo nos salvou no espírito, Cristo nos salva na alma, Cristo nos salva no corpo. Tudo isso é obra da salvação. Dito isto, nós vamos então entender que é surpreendente que nos primeiros dias da igreja primitiva, os líderes judeus estivessem então aí muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e estavam proclamando que em Jesus existe ou há a ressurreição dos mortos. E isso está em Atos capítulo 4, versículo 2. Isso não quer dizer que os apóstolos tivessem mudado de ideia sobre o evangelho, porque antes pregavam sobre Jesus vivo. Agora, o Jesus que ressuscitou, antes pregavam sobre a cruz de Cristo, ou Cristo pregava sobre a cruz, Ele mesmo falava. E agora, eles estão mais centrados, não mais na cruz, mas sim na ressurreição. A cruz permanecia no cerne do evangelho. Porém, é muito claro aqui para nós que era a cruz a luz da ressurreição. E então, chegamos ao Atos dos Apóstolos. Queria que os meninos colocassem para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Cristo, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Vamos até o 32. Eu fiquei sabendo que vocês não estão lendo a Bíblia em casa, então nós vamos ler aqui, tá certo? Vamos lá, 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. É bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Então, meus irmãos, é difícil para nós compreendermos a profunda desilusão dos discípulos quando foi Jesus crucificado. A Bíblia vai mostrar que eles haviam crido nele como Messias esperado. Isso havia muito tempo se falando. E desde a prisão do mestre no jardim. No entanto, as coisas agora tinham ido de mal a pior. E a fé deles havia se desgastado profundamente. Os líderes judeus haviam tramado a rejeição do Messias para a própria satisfação intelectual e também legal deles. E diz que eles o haviam entregado para ser julgado diante de Pilatos, que por sua vez se curvou à vontade do povo, e então ele foi condenado à humilhação, à dor e à crucificação. E assim, um após o outro, os tribunais condenaram Jesus. E em todos os casos, nós vemos aqui o veredicto que foi pronunciado contra ele. E na cruz a gente vai ver que
nenhuma comutação de última hora lhe foi concedida. E finalmente, o corpo sem vida foi retirado do madeiro, foi levado à sepultura, e no túmulo concedido por José de Arimateia foi colocado Jesus. E nós vamos ver que o último ato foi a colocação de uma grande pedra na entrada da tumba, que depois também foi selada com o selo, e depois também foi colocado ali uma ordem, por ordem de Pilatos, um destacamento ali de soldados no local, para tornar ali aquele lugar seguro, como os líderes religiosos haviam já pedido. E nós vamos perceber que a situação estava muito complicada nesse exato momento, e portanto o quadro era terrível. E o seguinte: temos um cadáver sepultado, uma tumba selada, vigiada, mulheres chorando à distância, e parece que os sonhos estão destruídos. E é uma coisa que nos faz lembrar da mensagem pregada no domingo passado, em Lucas 24, 21, sobre os discípulos no caminho de Emaús, que diziam um para o outro, ou disse, melhor dizendo, para Jesus: e nós esperávamos que fosse Ele que salvaria Israel. Então eles estão dizendo que eles estão perdidos, eles estão sem esperança. E a gente vai ver que a morte havia levado Jesus para além de qualquer esforço humano. E a ideia que podemos ter é que somente um milagre poderia aqui redimir a situação. Somente a ressurreição. E aí nós vamos ver que foi por meio da ressurreição que o Deus Pai interveio. E nós vemos que, como consequência, nós temos o mesmo padrão desenvolvido aqui nos primeiros sermões dos apóstolos. Nós vamos ver que os apóstolos começam a pregar no capítulo 2 sobre o Cristo ressuscitado. Em segundo lugar, no capítulo 3, sobre o Cristo ressuscitado. Em terceiro lugar, no capítulo 5, sobre o Cristo ressuscitado. Em quarto lugar, é pregado em Atos capítulo 10, quando Pedro, no seu sermão diante de Cornélio, vai falar sobre o Cristo ressuscitado. No sermão de Pedro em Antioquia da Pisídia, em Atos capítulo 13, também ele prega sobre o Cristo ressuscitado. E olha o que diz: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas deste fato. Então, essas afirmações, elas expressam o primeiro e mais básico valor da ressurreição. Porque ao ressuscitar Jesus, Deus interveio definitivamente sobre o veredicto que tinha sido dado sobre ele. E nós vamos ver que Deus confirmou que Cristo era verdadeiramente Filho dele. Esse
é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é o veredicto que foi invertido. Eles o mataram, mas Deus o ressuscitou. Mas nós lemos no texto que eles o mataram por plano pré-determinado de Deus. Não é porque eles quiseram o matar, é porque Deus já havia traçado tudo isso na sua agenda, e Jesus só estava cumprindo a agenda de Deus. Ele mesmo vai dizer: vocês não têm o poder de me matar, mas eu mesmo entrego a minha vida. Então vamos à segunda questão, da importância da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Vamos lá. 1 Coríntios 5:17. Coloca para nós, por favor. Desculpa, 15:17. 15:17. 1 Coríntios 15:17. Eu quero que a igreja com muita força leia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... É uma indagação de Paulo, porque esse é o segundo valor da ressurreição. Ela nos assegura o perdão de Deus. Mas veja que nós já vimos que o perdão, ele é uma de nossas necessidades básicas e um dos melhores presentes de Deus ao homem por meio do Evangelho. E certa vez alguém escreveu em um hospital, um grande hospital de doentes mentais na Inglaterra. O doutor que atendia aquelas pessoas, psiquiatra, ele escreveu e disse: eu poderia dar alta a metade de meus pacientes amanhã, se eles pudessem ter a certeza de que foram perdoados. Porque o grande problema de muitas pessoas é que elas, ainda que Cristo os perdoe, elas não se perdoam. Aconteceu um teste, como diz a história, com Martim Lutero. Martim começa a pregar as teses contra a igreja católica, e de repente diz que Satanás apareceu para ele com uma grande lista de pecados que ele havia cometido. E Satanás tentou intimidá-lo, dizendo a ele: como podes você dizer que agora é santo, que agora é salvo, que agora é redimido, que agora é de Deus, como pode? Olha aqui, eu observei toda a sua vida e olha o tanto de pecados que você cometeu. Você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e foi mostrando tudo para ele, uma grande lista. E Martinho, ao contrário de muitas pessoas que não se perdoam, ele disse: você esqueceu de escrever uma coisa aí. E o diabo disse: não, eu observei a sua vida, eu observo a sua vida de dia, de noite, eu observei tudo, eu escrevi tudo, não tem nada faltando aqui. Ele disse: você esqueceu? Sim. E o diabo disse: então o que eu esqueci? Ele disse: você esqueceu de escrever, abaixo de todos os meus pecados, que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sou perdoado. Quem é perdoado, levanta a mão e dá glória. Receba o perdão de Cristo, receba o perdão de Cristo. As pessoas que não se perdoam estão se colocando na posição de maior do que Deus. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, te perdoou, quem é você para não se perdoar? Quem somos nós? Eu quero que você olhe para dentro de você,
para tudo aquilo que te acusa. E como um ato de fé, feche seus olhos e diga assim comigo: eu sou perdoado. Ou diga melhor: eu estou perdoado por Jesus. Pode aplaudir a Ele. Mas olhando para este quadro de pensamento que fizemos aqui, todos nós temos algum esqueleto guardado em um armário escuro, memórias de coisas que nós pensamos, dissemos, ou nós fizemos, dos quais os nossos melhores momentos nós sentimos envergonhados, porque fizemos muitas coisas ruins, e por essa razão nós nos sentimos envergonhados. Mas a nossa consciência, que nos censura, que nos condena, e até mesmo nos atormenta, e precisamos estar certos e entendermos que o nosso Senhor Jesus, por várias vezes durante seu ministério público, Jesus pronunciou palavras de perdão, de paz, e no cenáculo ele referiu-se ao cálice da comunhão como o sangue da aliança, lá em Mateus 26, 28, dizendo que ele derramou em favor de muitos para perdão dos pecados. Então assim você pode ter certeza de que uma vez arrependidos e confessados os vossos pecados, crendo no sacrifício de Jesus na cruz, você está perdoado. Foi isso que Jesus disse. Mas aí a pergunta que não quer calar: mas pastor, como nós podemos saber que ele está certo? Que ele alcançou por meio de sua morte aquilo que disse que alcançaria? Que Deus aceitaria a morte dele em nosso lugar como um sacrifício completo, perfeito, suficiente por todos os nossos pecados? A resposta ela é simples. Jesus disse que se ele tivesse permanecido morto, nós nunca saberíamos se realmente foi válido o que ele fez por nós. Porque se Cristo apenas tivesse morrido, como disse Paulo, se Cristo não ressuscitasse, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo observou claramente essa lógica, e para ele as consequências terríveis da não ressurreição seria o que os apóstolos, eles seriam falsos testemunhas, como ele disse, os crentes não teriam sido perdoados, e eles iriam perecer. Mas Paulo continua: Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ao ressuscitá-lo, Deus nos assegurou ter aprovado a sua morte pelos nossos pecados. E ele vai dizer que ele não morreu em vão, e que aqueles que confiam nele recebem perdão pleno e gratuito. Então, irmão,
se alegre, fique em paz. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Coloca para mim 1 Coríntios 15, verso 12. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 12. Vamos lá. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Continua. Nós vamos ler até o 20, porque mais uma informação chegou aqui que vocês não estão lendo a Bíblia. Aí eu tenho que ler aqui com vocês. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? Continua. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu quero que a igreja leia com muita força. 1, 2, 3 e... Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem. Pastor, quer dizer que quem morre está dormindo? Não, o que está dormindo é a carne. Cristo ressuscitou num corpo glorificado, do qual Ele diz, em Coríntios mesmo, no finalzinho desse capítulo, Ele diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E Ele diz: os mortos ressuscitarão primeiro, transformados, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Ei, o Deus Todo-Poderoso, que até um tempo atrás, antes de Cristo, conhecíamos apenas como em espírito. Agora, nós temos como garantia no céu alguém com um corpo transformado, entrando lá e dizendo: olha, eu estive aí como homem, 100% homem, 100% Deus, mas eu morri, mas eu ressuscitei, e eu recebi um novo corpo, e este corpo é o que vocês também receberão, e para onde eu estou indo, vós ireis também. Aleluias! E daqui a pouco nós vamos saber que não é o mesmo corpo que você tem hoje, e também não é um corpo de um fantasma, onde ninguém pode pegar. Calma aí, nós vamos chegar lá. Hoje meia-noite é cedo. Eita glória! Então, eu quero partir para o terceiro ponto, que além da morte de Cristo significar para nós o veredicto invertido
de que eles o mataram, mas Cristo, Deus, o ressuscitou. Também a morte de Cristo significa para nós a certeza do perdão. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo, melhor dizendo, é um símbolo de poder. Efésios capítulo 1, verso 18, põe para nós. Vamos colocar a leitura em dias. Efésios, capítulo de número 1, verso 18. Vamos ler até o 20. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Finalizando o último, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, meus queridos, a ressurreição de Cristo nos assegura também o poder de Deus. E nós sabemos que nós precisamos do poder de Deus no presente, tanto como nós precisamos dele no passado. Porque para nascermos de novo, precisamos do poder pelo Espírito. Para permanecermos salvos e livres do poder do pecado, também precisamos do poder do Espírito Santo. Lembra disso? Deixa eu te falar, tem muita gente que fala assim: pastor, eu não consigo viver o que a Bíblia diz, o modelo de Jesus, eu não consigo viver. E eu te digo, é verdade, nós humanamente não conseguimos. Mas pastor, como é que eu consigo? Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Gálatas, leia para mim, vamos lá, 1, 2, 3 e... mais um. Qual que é a nossa vontade? Humana e caída? Pecar. Humanamente você nunca vai conseguir servir a Deus segundo o modelo de Jesus. E eu vou te dizer, não tem outro modelo para entrar no céu. Ele mesmo disse: eu sou, no singular, o caminho, o estilo que você deve viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Diga para você mesmo: fora de Jesus não há salvação. Pastor, qual que é a religião mais certa? A que prega Jesus como único e suficiente Salvador. Se tiver mais um, mais outro, mais um livro tal, mais outro livro tal, além da Bíblia, sai dela, povo meu. Só Jesus salva. Queridos, precisamos do poder. Eu vou partir para o quarto, porque eu não quero deixar vocês até meia-noite, como eu disse.
Quarto ponto de que o que significa a ressurreição de Cristo é o que está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Segundo escreveu Paulo a Timóteo 1, 10. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não, peraí, vocês começaram um depois do outro, tem que ser tudo junto. Vamos ler a Bíblia. Se eu ficar sabendo que você está lendo essa semana, aí talvez semana que vem não, você precisa ler muito, vou só pregar. Mas ainda precisa, vamos lá, 1, 2, 3 e... Eita! Ele matou a morte e trouxe para nós a imortalidade. Só que para receber a imortalidade tem que morrer primeiro, viu, irmão? Se tu não morrer, não vai receber. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Então, a vitória sobre a morte. Irmãos, a mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque isso é a garantia de que tudo que ele disse é verdade. Porque não adianta nada, muita gente por aí, você vai ver muitos prometendo um monte de coisa, muitos líderes de muitas religiões prometendo um monte de coisa, mas depois que ele morreu e continua morto. Se você for lá no túmulo de qualquer um desses, vai estar escrito: jaz aqui o corpo de fulano. Mas se você for lá no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Quem pode dar glória a Deus por isto? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Quem pode gritar e dizer: Jesus está vivo? Jesus está vivo. Aleluia. Ele está vivo e está aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Será que você pode sentir aí a presença dele? Ele está aqui. Receba a presença dele. Daraia sura mandoraga suri bicalabalaba. Aya chama da gasumia na barra. Daraia steca halabasuri bicaya lamamai. Urimiri bicalabalaba la sura balabas. Subia merequete faz, depois tu enterras ficai, ai plas fiteplas, rai de jo de ai alaba suria alaba. Ele está vivo. Ai alabandaraga sarabalabas, uriandore charabas. Quem está sentindo a presença dele aí? Levanta a sua mão, irmão, faz alguma coisa. Dá glória a Deus, aplaude a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus Cristo resgata a honra dos discípulos, resgata os discípulos do horror de que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação.
E vocês são testemunhas falsas. Mas Jesus resgata. Uma das grandes declarações que se inicia com uma expressão dizendo, em João 11, 25, 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esses versículos aqui, eles contêm uma dupla promessa de Jesus aos seus seguidores. Quem crê e vive, nunca morrerá. Porque Cristo é a sua vida. E a morte lhe parecerá apenas um episódio trivial. E ele diz ainda: quem crê e morre, morte do corpo, quem crê e morre, no entanto, viverá outra vez, porque Cristo é a ressurreição. Assim, Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem, como a ressurreição para aqueles que morrem. Então, Ele transforma tanto a vida, como também Ele transforma a morte. Eu quero partir para o quinto ponto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Ele vai falar sobre a ressurreição do corpo. Por favor, coloque aqui para nós, Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Vamos lá? Leia bem alto. 1, 2, 3 e... garantia. Ele diz: eu tenho um corpo ressuscitado, e eu darei a vocês também, pelo poder do meu Espírito, um corpo ressuscitado. Agora, a vitória de Cristo sobre a morte indica ainda essa natureza da ressurreição. E primeiramente, falando desse ponto da ressurreição do corpo, o Senhor ressurreto, Ele não foi um cadáver trazido de volta, mas porque nós não cremos que os nossos corpos serão milagrosamente reconstruídos das partículas de matéria que se compõem hoje. Jesus, Ele realizou durante o seu ministério 3 ressurreições. Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele ressuscitou ali o filho da viúva de Naim, Ele ressuscitou Lázaro. E C.S. Lewis, ele expressou sobre isso em relação a Lázaro. Ele diz: ser trazido de volta é ter de passar pela morte de novo. E isso não parece tão agradável, porque você ser ressuscitado de volta para esse mesmo corpo é sofrer 2 vezes, né? E muitos dizem, como disse Paulo: o morrer para mim é Cristo, é lucro. É lucro.
É muito melhor estar com Cristo. Então, em segundo lugar, ou por que não completarmos aqui sobre o que Jesus fez aqui em relação a Lázaro. Então, está demonstrando que a ressurreição de Jesus, no entanto, ela não foi uma ressuscitação. Ressurreição diferente de ressuscitação. Ressuscitar é trazer de volta o mesmo corpo. Ressurreição é um corpo glorioso, que é muito diferente de ressuscitação. Então ele foi promovido a um novo plano de existência, no qual ele não era mais mortal, como diz Apocalipse capítulo 1 versículo 18, que ele está vivo para sempre, não morre mais. Segundo, a nossa esperança cristã de ressurreição, ela não é simplesmente na sobrevivência da alma, como muitos dizem por aí. Algumas almas penadas estão andando por aí. Algumas dessas já passaram lá na sua casa, derrubando algumas panelas. Não? A minha avó que voltou, não sei quem, que eu... Não tem esse negócio não, o crente? Irmão, vocês acreditam que tem crente que acredita nesses negócios? Pastor, estou assustado porque eu sonhei, porque eu vi a alma penada. Difícil, né, irmão? Esses crentes não lê a Bíblia e ficam vendo a alma penada por aí. Esses crentes não lê a Bíblia e ficam lendo horóscopo. Eita, pai, fala. Deixa eu ver aqui hoje o que está dizendo o meu, como é que chama aquele trem lá? Quê? Signo. Deixa eu ver meu signo. O meu é de leão. Leão da tribo de Judá. Irmão, tem dó. Faz isso não. Então o próprio Jesus, ele diz após a sua ressurreição, em Lucas 24, 39. Ele diz: sou eu mesmo. Toque-me e vejam, o espírito não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus ressuscitado não é um fantasma. Quem tem medo de fantasma aí, diga amém. Então, sinto frustrar a sua ingenuidade, infantilidade. Fantasmas não existem. O que existe é o Satanás perturbando as pessoas por aí, enganando as pessoas por aí. Mas é bem certo de que a Bíblia vai nos falar, se você ler Ezequiel 28, capítulo 28, lá no finalzinho, você vai ver que Deus diz que fez um fogo sair de dentro dele, que ele era sábio, belo e influencer. Quem é influencer aí? Pois é, o diabo foi o primeiro influencer. Viu? Tem muitos influencers por aí desvirtuando os crentes, as pessoas de Deus na internet, viu? Cuidado, porque isso é uma síndrome de Lúcifer. Pastor, o senhor está brincando? Ou não, vou pôr aqui, põe aqui para nós. Ezequiel 28, 12. Dá uma olhada ali só para vocês verem. 3 coisas aqui que o povo fica correndo atrás aí. E é um negocinho que eles copiaram do Satanás. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de... Aqui
está fazendo uma alusão a Tiro. Tiro é um arquétipo. Vocês sabem o que é um arquétipo? Arquétipo é alguém que está fazendo um ator interpretando o seu diretor do teatro. Então Satanás é o ator, ou o diretor, e o Ciro aqui é só o ator. O Satanás é o diretor, é ele que está dando o papel para ele. Então, na verdade, Deus está falando não é com Tiro, Deus está falando com o que está por trás do tiro. Quem está por trás do tiro? O cara atirador, né? Entendeu ou não? Aí ninguém entendeu nada, tá bom. Vamos para a Bíblia que vocês vão entender. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Lê o primeiro para mim. Tu és o Sinete da perfeição. Sinete da perfeição. Qual outros nomes que é dado aí? Tu eras o aferidor da medida, né? Tem outras palavras na Bíblia. Cada tradução vai dando um nome aí, né? Então a ideia aqui é que ele é o quê? Um influencer. Sinete da perfeição. Cheio de sabedoria. Sem Deus é intelectualidade morta. É um fracasso. Acaba tornando ateu. Viu? Terceiro é o quê? Que, irmão? Formosura. Atenção vocês que estão correndo às academias atrás de um corpo perfeito. Sinto lhe dizer que alguém antes de você já tinha feito isso. Já tinha isso. Presta atenção agora como é que vai discorrer o negócio. Vamos lá. Continua aí, vamos. Rapidão, nosso tempo. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda. De ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fosses criado, foram eles preparados. Tudo isso estava no Satanás, viu? Continua. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Vai. Perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou Lúcifer perfeito. Deus não criou Satanás, tá, irmão? A palavra diabo ou Satanás é para alguém que se ausentou de Deus e se fez inimigo de Deus. Quem entendeu? Só que essa palavra inimigo de Deus é um pouco muito fraco, no sentido de que Deus não pode nem ter inimigo. Ele é o Todo-Poderoso, como é que vai ter inimigo?